Olá, você que está acessando o canal Joselito Rocha, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscrevam, deem likes, compartilhem, façam comentários. Ajude esse canal a se movimentar pelo algoritmo no YouTube. Se você já é inscrito, peço que dê likes, compartilhe e faça comentários. Vamos fazer o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 16, né? Versículo 15, que diz: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus está falando isso no imperativo. Então, o meu recurso é esse, é produzir este conteúdo, e os irmãos podem fazer isso, apesar que eu não falo apenas para irmãos em Cristo, ou aqueles que professam a mesma fé protestante, batista, como eu sou. Eu falo isso para as mais variadas denominações cristãs, sejam elas católicas, ortodoxas, sejam protestantes, paraprotestantes, espíritas, espiritualistas, agnósticos, ateus, que têm simpatia por essa palavra. Amém? Hoje vamos continuar um vídeo que era da semana passada. Nós falamos de Romanos 12, de 1 a 3. Hoje nós vamos falar de Romanos 12, de 4 a 8. Você está com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler e falar dos assuntos pausadamente. Porque semana passada a gente falou de apresentar, a gravação passada, né? De apresentar a Deus como um culto racional, de renovar a mente, porque a gente não se conforma com esse mundo. Falou também que cada um não saiba demais ou não tenha conhecimento demais, além do que convém, porque fazer isso com equilíbrio, porque Deus reparte dádivas a todas as pessoas, e é justamente isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, a partir do versículo 4, ele diz assim: porque assim como um corpo, estou falando do nosso corpo humano, né, tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos em um corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Lá em 1 Coríntios 12, ele fala disso, que boca não pode ser nariz, nariz não pode ser orelha. Cada um tem a sua função dentro do reino de Deus, dentro da comunidade cristã. Isso a gente vai observar da questão de dons aqui. O tema dessa mensagem: bom uso dos dons. Como usar os dons de maneira equilibrada, de maneira sadia. 1 Coríntios 12, de 4 a 11, vai falar dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 21 a 30, 28 a 31, também vai falar dessas dádivas de Deus de maneira espiritual e de maneira funcional. Efésios 4, 11, que fala que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não está falando de cargos, estão falando de ministérios. E é isso que nós vamos falar hoje. Paulo está abordando de uma outra maneira a igreja de Roma. Vamos dar continuidade aqui. Verso 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, aí ele começa a fazer a lista. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Há um entendimento diferenciado entre denominações batistas, reformadas, e os pentecostais e neopentecostais acerca do dom da profecia. O meu entendimento, eu que vim de origem neopentecostal, acreditava muito em questão do dom da revelação. Eu creio hoje que a Bíblia já é a revelação de Deus, como cita o livro do Apocalipse. Apocalipse, traduzido do grego para o português, significa revelação. Claro que Deus pode usar uma pessoa para nos dar um alerta, mas que seja um alerta de acordo com a palavra escrita, que a gente não vá além disso, né?
Então ele diz aqui, se é profecia, ela seja segundo a medida da fé. Continua. Se é ministério, que seja em ministrar. Se você é ministro, seja de louvor, seja da palavra, ou de alguma outra função na igreja, faça de acordo com o que você foi chamado. Se é ensino, haja dedicação no ensino. Eu me identifico com esse chamado. Quem conhece o meu conteúdo, tanto na igreja quanto aqui no canal, sempre vê o meu empenho para isso. E tem procurado melhorar mais, porque nós temos que passar um conteúdo de qualidade, para que seja de entendimento de todos. Assim como Deus abriu minha mente um dia, eu peço ao Senhor que também abra a sua mente para compreender os mistérios de Deus que estão na sua palavra. Temos exercícios de interpretação, de exegese, de hermenêutica, mas a inspiração de Deus é o mais importante, porque nós não lidamos com um livro comum. Continuando aqui o que Paulo está dizendo, o que exorta, o que chama a atenção, o que alerta, continue a exortar. O que reparte, que é aquele que presta socorros, faça com liberalidade. Não seja seguro em fazer, mas procure uma equivalência para que todos sejam assistidos. Na comunidade cristã do primeiro século, os que tinham, davam, colocavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos administravam isso, quer dizer, repartiam isso, para que todos não passassem necessidade. Seria tão bom se isso em 100% fosse aplicado nos dias de hoje. A ordenança de dízimos e de ofertas inclui a manutenção da igreja, mas também de amparar os pobres. Tiago fala isso na sua epístola, que a verdadeira religião é aquele que socorre os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abstém da corrupção do mundo. O que preside é o presbítero, é o pároco, aquele que dirige a igreja local, que haja com cuidado. Ele tem que ser o mais equilibrado de todo, porque ele é o líder daquela comunidade. E o que exercita a misericórdia, seja com alegria. O Senhor Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Não que você tenha que ser misericordioso para alcançar a misericórdia de Deus, que todos nós estamos debaixo dela. Mas Jesus disse que ele é feliz por isso. Aquele que usa de misericórdia, seja com alegria, se dedique a ser misericordioso com os outros e o incentive a entender que as coisas de Deus muitas das vezes não têm explicação. Acontece para um, acontece para outro. Nós temos que ter essa sabedoria da parte de Deus, que nem tudo ele nos explica. E nem por isso ele deixa de ser Deus por causa disso. Como João, evangelista que novo, pedia para que orasse e tacasse fogo numa cidade onde eles não eram bem-vindos, que proibiam pessoas de expulsar demônio em nome de Jesus, e Jesus alertou para ele não fazer isso. Na sua velhice, na sua primeira epístola, ele escreve assim, filhinhos, não pequeis. Isso é um alerta. Mas se pecardes, você tem um advogado. Isso é uma palavra de misericórdia. Misericórdia para com ele mesmo, porque ele é pecador, todos nós somos pecadores. Aquele líder ou pastor, ou o cargo que ele tenha na sua denominação, que achar que não é pecador, ele está enganado, que a verdade não está com ele. Todos nós erramos. Então isso é uma palavra de misericórdia. Então, falamos aqui da profecia, a pregação com qualidade, para que as pessoas compreendam. Eu aprendi com a minha esposa que eu era muito acelerado, falava muito rápido, talvez pelo costume da onde eu vim pregador, né? Então hoje eu procuro, às vezes, propositalmente falar mais devagar para que todos compreendam o que eu estou falando. Até hoje, porque minha garganta não está 100%, e aí os irmãos têm que entender o que eu estou falando aqui, né? Então, se é profecia,
que profetize, que fale as coisas de Deus que estão na palavra de Deus. Se é ministério, ministre, cantando, tocando, falando, pregando, ensinando, mas sempre com qualidade. Se ensina, ele fala, dedica-se ao ensino. É o que eu faço aqui. Sempre para trazer. Eu fiquei ausente algumas semanas de produzir conteúdo porque não estava bem de saúde, então eu acho que você tem que passar um trabalho de qualidade, entendeu? Por causa do curto tempo que eu tenho aqui no YouTube. Não vou passar coisa com ele, por isso que eu estou dividindo a mensagem, né? Se é exortação, aquele que alerta, que exorte, mas exorte também, como Paulo orienta a Tito e a Timóteo, principalmente a Tito, se você for falar com pessoas de mais idade, os anciãos, homens e mulheres, que o tratem como se fossem seus próprios pais. Então é assim que nós temos que exortar as pessoas falando, ó, o inferno existe, mas não ameaçar pessoas dizendo assim, ó, você faz um apelo dizendo, se você não aceitar Jesus hoje, você vai ser atropelado lá fora e vai para o inferno. Isso não é um tipo de exortação, você está assustando as pessoas. As pessoas vão vir para Jesus com medo. Não é enganá-la, dizer que todos os problemas da pessoa acabaram, porque isso também não é mensagem verdadeira. Eu estou na fé evangélica há 19 anos, nasci num lar cristão católico, e entendo que no mundo nós teremos aflições, mas o Senhor Jesus diz, eu venci este mundo. O triunfo na cruz do Calvário foi pleno, foi verdadeiro. O que é quem preside? O pároco, né? A paróquia, a igreja local, aquele que tem responsabilidade, ou os cargos acima de convenções, de grupos, de concílios, né? Que haja com cuidado, que haja com equilíbrio. Eu não dirijo igreja, mas eu dirijo um trabalho aqui que Deus... Então, esse trabalho que eu dirijo, eu tenho que fazer também com cuidado. Assim como que preside uma igreja, preside uma denominação, presida um concílio ou uma convenção. E aquele que é chamado a agir com misericórdia, que faça isso com alegria. Não é assim, olha, Deus tem que ter misericórdia de nós, pedimos essa misericórdia a Ele. Mas a palavra do Senhor diz, bem-aventurado significa feliz, bem-aventurados misericordiosos. Felizes sejam os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ensinarão a outros também serem desta forma. Porque o nosso Senhor, Ele é paz, Ele é graça, mas Ele também é misericórdia. Então, se nós compreendemos tudo isso, o que diz a sua palavra, a gente vai ter uma vida bem sucedida. Espero que todos tenham entendido. Essa mensagem vai ter uma terceira parte, com outro nome, que nós vamos concluir o capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, falando de amor, de humildade, falando de beneficência. É isso que nós vamos falar na próxima gravação. Por isso que eu digo, se inscrevam, deem likes, compartilhem, façam comentários. Se você já é inscrito, exerça da mesma forma e vamos continuar evangelizando, né, a toda a criatura, como o Senhor Jesus nos ensina. Eu, como às vezes esqueço e faço uma confusão, eu vou conferir. Marcos 16, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.